Opa, vamos lá, vamos fazer uma questão aqui que entra nos modelos de questões de MDC e MMC, que serve justamente para você calcular o número de divisores de um determinado número. E para isso, ele chegou aqui a questão, ele falou que o número N é dado durante a Segunda Guerra Mundial. Para decifrar as mensagens secretas foi utilizada a técnica de decomposição em fatores primos. O número N é dado pela expressão 2 elevado a x vezes 5 elevado a y vezes 7 elevado a c, z, na qual x, y e z são números inteiros não negativos. Sabe-se que n é múltiplo de 10 e não é múltiplo de 7. Então, opa, essa informação aqui é bem interessante, porque se n é múltiplo de 10, ele vai ser múltiplo de 2 e de 5. Então eu sei que x é diferente de 0 e y é diferente de 0, né? E se eu sei que ele não é múltiplo de 7, eu sei que z é igual a 0. Então foi para isso que ele te passou essa informação. Ele não é múltiplo de 7, ou seja, você não consegue pegar esse número n e dividir por 7, porque não tem 7 na sua composição. Então essa forma aqui que ele colocou, 2 elevado a x vezes 5 elevado a y vezes 7 elevado a z, poderia ser transformada em simplesmente 2 elevado a x vezes 5 elevado a y. Poderia ser simplesmente assim, já que o 7 é elevado a 0, não muda nada na questão. Então, beleza, chegamos aqui nesse detalhe. O z aqui no caso seria elevado a 0, né? Então a gente pode até considerar isso aqui. E fala assim, poxa, quanto é que vale x e y? Eu não sei. Não sei, porque ele só falou que é múltiplo de 10. Ou seja, tem pelo menos um 2, pelo menos um 5 na sua fatoração. Mas eu não sei se vai ser apenas 1, pode ser 2, 3, 4, 5. Eu não sei quantos valores podem ser. Então eu não tenho como saber quanto é que vale x nem y. Pode ser 1, 2, 3, 4, 5, infinito. Eu não tenho como saber disso. E aí ele quer saber o número de divisores. Como é que nós sabemos os números de divisores? Tranquilo, né? Se você sabe a fórmula dos números de divisores, é simplesmente você pegar os expoentes, somar mais 1 e multiplicar. Então é você pegar x mais 1, multiplicar com y mais 1, multiplicar com z mais 1. É essa a sua resposta. Você tem várias opções para essa questão, porque você sabe que z é 0. Você pode ter essa forma, você poderia ter essa forma aqui, vezes y mais 1, vezes 0 mais 1, que no caso é 1, né? Então isso aqui seria igual a x mais 1, vezes y mais 1. E pronto, você teria, no caso então, essas duas opções para escrever essa equação. Então vamos procurar aqui, x, y, z está errado. X mais 1 vezes y mais 1. Opa, aqui nós temos um detalhe na questão. Ele quer o número de divisores de n diferentes de n. Questão interessante, né? Diferentes de n. Ou seja, quando você calcula todos os divisores, você acha todos os valores. Por exemplo, quantos divisores você tem para o número 10? Vamos só para facilitar. Vamos para o número 10. Você pode fatorar por 2, por 5. Então 10 é 2 elevado a 1, vezes 5 elevado a 1. Você pega cada expoente, soma 1. Então aqui fica 2 e 2. 2 vezes 2, 4. Quais são esses divisores? 1, 2, 5 e 10. O 10 aqui no nosso exemplo seria o n. Ele quer os valores diferentes de n. Então aqui seria o quê? X mais 1 mais y menos 1. Você tem que subtrair 1. Porque você tem que eliminar esse n, que no caso aqui nosso exemplo é 10, no valor da questão é o n. Então perceba que tem que tomar esse cuidado. Então no caso, as nossas duas equações, o que nós temos é esse valor. Vou até botar aqui de outra cor. Menos 1, ou então esse valor menos 1. Você faz toda essa multiplicação e depois você subtrai 1. E aqui nós temos essa opção. Então a letra B, ó, está errada também. Esse letra C aqui também está errada. Não tem sentido. E outra coisa, ó, é muito importante por isso olhar as alternativas e procurar a história delas. Na hora que você percebe que tem esse menos 1, você conhece o assunto. Você sabe que os expoentes têm que somar uma unidade. Muito parecido com o que está escrito na letra B. Então, você sabe que por isso que ele colocou a letra A e a letra C como opção. Agora, na hora que você percebe esse menos 1, do nada, isso é para gerar um certo desconforto para você. É para você falar assim, poxa, por que ele botou uma alternativa com menos 1? Não só uma, ele botou na letra C e na letra E. Aí você leu o enunciado de novo, você fala assim, opa, diferentes de N. Você fala, ah, então às vezes, se você lê muito rápido a questão e você não lê essa parte, pelo fato de você entrar na cabeça da pessoa que está elaborando a questão, procurar eliminar as alternativas, esse menos 1 era para te criar um alerta e você falar, poxa, por que ele está botando menos 1? Porque o normal nessa questão seria ele botar
Exemplos como a letra A letra B, a letra D, era para ser alternativas nesse estilo. Né? E não letra C, letra E que tem esse menos 1. Por que tem esse menos 1? O que eu tenho que subtrair aqui? E aí você vai ler a questão de novo e percebe que tem um diferente de N. E aí você deixa de perder uma questão por descuido. Né? Então, nós temos essas opções. Aqui, mais Z não tem sentido, até porque o Z é 0. Então seria multiplicar por 0? Não tem sentido nenhum essa questão. E a resposta certa é justamente a letra E, que está justamente nesse primeiro cenário aqui. X mais 1, vezes Y mais 1, vezes Z mais 1, menos 1. E ela poderia, como nós conversamos, pelo fato de Z igual a 0, ela poderia ser também escrita dessa forma. Já que o Z é 0, você faz essa operação e depois você subtrai 1. De qualquer forma, essa opção não tem. Se tivesse as duas opções, a questão seria anulada, logicamente, mas é muito importante você entender toda essa questão. É muito importante você entender por que eu sei que o Z é 0, na hora que ele fala que não é múltiplo de 7. É muito importante você entender que você sabe que x é y é algum valor diferente de 0, mas você não tem como garantir que é 1, 2, 3, 4, 5. É muito importante que esse menos 1 na letra C e na letra E te gere um desconforto, e você se questione de onde é que veio esse menos 1, e com isso evite com que você perca uma questão por questão de pegadinha. E é muito importante que você saiba dizer que essa alternativa aqui F, que a gente acabou de inventar, ela também estaria verdadeira caso ela existisse, justamente pelo fator de que o Z é igual a 0. Aqui pode ter alguma dúvida de tipo, mas como é que eu calculo a... Por que essa fórmula de números de divisores é mais 1? Porque isso pode gerar uma dúvida, né? De tipo, não quero decorar, o que eu gostaria de entender. Isso aqui é uma coisa que nós conseguimos fazer por combinatória. Porque vamos pegar, por exemplo, os valores do 10. Nós temos ele como 2 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1. O que acontece? Nós temos diversas combinações possíveis para achar os divisores de 10. Que são o quê? Eles seriam 2, 1, 2, 5 e 10. Como é que você chega em cada um desses valores? Isso aqui acontece quando o 2 elevado a 0 e o 5 elevado a 0 você chega em 1. Quando o 2 elevado a 1 e o 5 elevado a 0. Quando o 2 elevado a 0, o 5 elevado a 1. Quando o 2 elevado a 1 e o 5 elevado a 1. Então aqui é uma informação que você precisa dominar a análise combinatória para poder entender essa parte, mas é justamente essa a explicação. O que você percebe é que existe uma permutação entre os possíveis expoentes dos números que você está trabalhando. E por isso que você soma mais 1, porque o 0 é uma das possibilidades. Você pode permutar valores aqui no 2, no expoente, que são ou 0 ou 1. Você tem duas possibilidades. Aqui para o 5, você tem o 0 e o 1. Você também tem duas possibilidades. E é por isso que você multiplica 2 vezes 2 e chega em 4. Então vamos pegar um outro exemplo. Por exemplo, aqui, vamos pegar o número... Vamos pegar o número 60. 60 é legal? 120, 120. Você faria a fatoração por 2, 60, por 2, 30, por 2, 15, por 3, 5, por 5, 1. Então esse número ele é 2 elevado a 3, vezes 3 elevado a 1, vezes 5 elevado a 1. Quantos divisores ele possui? O que acontece? Ó, o 2, você tem que possíveis valores que você poderia colocar no 2? 0, 1, 2 e 3. Você tem 4 possibilidades. É por isso que é o número de o expoente mais 1. O 3, você só teria o expoente 0 e o expoente 1. Então você teria duas possibilidades. O 5, a mesma coisa. O expoente 0 e o expoente 1, você teria duas possibilidades. Então você teria um total de 16 divisores possíveis, que aqui você poderia ficar brincando, né? Você teria o 1, o 120, o 2 e o 60. Você teria aqui o 3, você teria o 4 também, você teria o 5, você teria o 6, você teria o 8. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui por diante, né, você poderia brincar aqui com esses divisores para estar localizando. O importante é você entender de onde é que surge essa fórmula. É por isso que você decora. Você pega cada um dos seus divisores, soma uma unidade. Por que é esse mais 1? É justamente o 0. E aí depois você faz a multiplicação por questão de análise combinatória mesmo. Então, espero que tenha te ajudado essa questão. É uma questão bem interessante, bem perigosa também, essa questão de 2014, primeira aplicação. Espero que tenha ficado claro e te ajudado de alguma forma na tua preparação. E aí, gostou dessa sacada? Então deixa um comentário falando se esse vídeo te ajudou de alguma forma a ver essa questão por uma outra perspectiva. Além disso, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e eu te aguardo aqui nos comentários.